A assinatura do preso, ele surgiu assim, sem nenhuma pretensão. Eu decidi fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre a questão do paradeiro do Rei Taka, que é o personagem central desse livro, nos 100 anos, na comemoração dos 100 anos da imigração japonesa. Numa conversa que eu tive com o meu pai, ele me passou mais alguns detalhes da situação do Rei Taka e eu, com a abertura dos arquivos no arquivo do Estado de São Paulo, né? Quando se liberou os arquivos da ditadura Vargas e também da ditadura militar, de 64, eu quis saber se havia realmente um processo formal contra o Rei Taka. E, para minha surpresa, existia mesmo, me entregaram algumas pastas do processo e foi quando eu vi pela primeira vez a foto dele. Eu nunca tinha visto o rosto dele, dentro da família nunca houve uma lembrança dele, né? E foi quando eu vi pela primeira vez a letra dele também, né? E como o Brasil é um país burocrático, né? E eu acho que também para tentar dar uma legitimidade a essa ação que o enquadrou na Lei de Segurança Nacional, né? Eles detalhavam tudo, né? Todo o depoimento que ele fez, todo o depoimento de testemunha, de juízes, dos envolvidos no processo eram transcritas, é lógico, datilografado, e cada folha tinha lá, entre parênteses, algo escrito, a assinatura do preso. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque, estranhamente, tinha depoimento de todo mundo, mas não tinha depoimento de nenhum advogado. Ele nunca teve direito a um defensor. Eu acho que a imagem do defensor público e o trabalho do defensor público nessa época nem existia, acredito eu. E como eram presos políticos, num regime autoritário, não havia a palavra do advogado no processo. A acusação, sim, o tempo todo, né? E em cada página davam ciência a ele e, entre parênteses, estava lá escrito a assinatura do preso, onde ele assinava, onde eu conhecia a letra dele. Isso me deu a ideia de dar o nome do livro, Assinatura do Preso. Ele, quando chegou no Brasil, ele já tinha 19 anos, então já era uma pessoa que tinha estudado no Japão e, na realidade, ele veio mais em função de acompanhar a família, né? Pai, mãe, vieram todos para cá, né? E é claro, o Brasil nunca tratou bem esses imigrantes, sobretudo os que foram para as fazendas de café no interior de São Paulo, do Paraná e outros lugares. Nunca tratou bem. Tratou de forma dura, mal remunerada, com serviços próximos, análogos à escravidão mesmo, né? É claro que uma pessoa mais esclarecida como ele vai se revoltar com essa situação, não é? Então, o que ele fez? Ele criou, isso era bem típico das famílias daquela época, a divisão, né? De uma parte que queria voltar para o Japão, ou queria buscar uma outra forma de vida, e uma parte que acabava tentando se adaptar a essa nova vida, já que eles estavam num lugar tão distante da terra natal. O que aconteceu com ele foi isso, ele não aceitava a situação, ele não queria viver nas fazendas da forma como eles estavam vivendo, e ele e um grupo de amigos resolveram lutar contra isso. Esse grupo formou uma organização clandestina, lógico, na época, né? Chamada Taisei Yokubando Shikai, né? A Associação para a Cooperação da Grande Política, mais ou menos traduzindo essa sigla. E o que eles queriam? Eles tinham uma postura diferente da Shindo Remei, que ficou tão famosa, né? O que eles queriam? Eles queriam os direitos civis de volta, né? E queriam um tratamento mais digno do governo e das autoridades do país, né? O direito
de recuperar sua cidadania e o direito de ir e vir, basicamente isso. O que eles citavam muito no estatuto, né, da Taisei era o direito de poder falar em japonês e ensinar o japonês aos seus filhos. Porque houve restrição brutal do governo? Sim, sim. Né? Na ocasião, quando se fechou que os inimigos eram os países do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, proibiu-se deles lerem japonês, falarem japonês, se reunirem e tudo mais, né? E ensinar e repassar o idioma japonês, o Nihongo, para os seus descendentes. Isso, é lógico, não dá para se conformar com uma situação dessa, sobretudo em regiões onde o japonês imperava, né? O idioma japonês imperava. Como é que você, de uma hora para outra, vai exigir que a pessoa não fale mais o idioma que aprendeu, que passou a vida falando, né? Então, eles formaram a Taisei e a ideia, pelo que eu entendi, eles queriam até entrar mesmo na política, como até um partido político ou coisa desse tipo, né? E nessas reuniões clandestinas se deu o problema com o Heitaka. Ele foi preso em Itu, detido em Itu, com cópias do estatuto em japonês. Esse estatuto depois foi traduzido e deve ter sido mal traduzido com muitos erros, acredito eu, e a partir daí eles foram considerados agentes subversivos, todos foram presos e começaram a amargar aí um longo período de prisão, né? Primeiro na casa de detenção, depois foram mandados para Ilha Grande, depois voltaram para a casa de detenção. E o Heitaka, por exemplo, passou 7 anos preso. Eu vou ler um trecho aqui, que é exatamente um trecho do documento número 1 da Taisei Yokubando Shikai, que é essa organização que meu tio e alguns amigos criaram, né, no período da Segunda Guerra Mundial. E no documento 1, que é traduzido e colocado no processo, eu acho que resume tudo o que eles queriam, né? E engraçado que foi esse documento que resolveu incriminá-los, né, por um crime contra a segurança nacional. Assim, documento 1, eles diziam: o nosso ponto de vista, a missão do nosso povo é a construção de um mundo que siga o caminho da moral. Não é possível construir um mundo moral sem um espírito japonês. Sem o espírito japonês não há vida de japonês. Sem o ensino da língua japonesa não há crescimento japonês nas crianças. A educação familiar apenas não pode dar resultado de educação. Somente a colaboração da sociedade, da escola e da família pode conseguir os resultados da educação. Eu li da forma como foi traduzido esse trecho do documento. Ou seja, é um documento que pediu o quê? Liberdade para poder falar o idioma da terra natal e poder educar e viver em paz em família. E, por incrível que pareça, esse é o documento que foi tratado como um documento subversivo. Considero importante esse resgate exatamente, não tanto assim para que o governo brasileiro, ou seja, a autoridade que for, faça um meia-culpa. Não tanto por isso, mas mesmo pela própria comunidade japonesa, não é? Porque é impressionante isso, para a gente que convive com família japonesa, o silêncio desse passado, né? Sobre esse passado, né? A dificuldade que eles têm de falar sobre isso. Eu acho que o governo, a propaganda do governo, conseguiu convencê-los de que eles eram culpados, quando na realidade eles nunca foram culpados de nada, não é? Então talvez isso seja um forte motivo para que eles
não comentem nada sobre isso. É muito difícil, você deve ter acompanhado, para a gente poder falar com um velho imigrante a respeito de Shindoe Mail ou de outras organizações, por incrível que pareça, existiram vários, é muito difícil. Eles se recusam, no primeiro momento até aceitam, mas depois pensam um pouquinho melhor e acabam se recusando. Então, havendo esse resgate, havendo um lado oficial, né, de que houve realmente as atrocidades, de que houve a tortura, né? A tortura é um mal brasileiro, né? Até hoje a gente tem esses casos, né? Eu cito um outro mal brasileiro, os trabalhos análogos à escravidão, né? Isso é uma coisa impressionante. Acabamos de ver isso em obras da Copa do Mundo, né? Então, o reconhecimento desses erros, desses crimes da realidade, né? É um fator super importante. Até mesmo para que os nossos antepassados sejam vistos de outras maneiras, e até mesmo para que as pessoas possam se abrir e falar um pouco mais abertamente. Eu chamo a atenção para isso pelo seguinte: o crime cometido aqui no Brasil contra a comunidade japonesa é uma atrocidade que a gente pode considerar crime contra os direitos humanos. E a gente sabe que na Europa, na África, pessoas que cometeram crimes semelhantes estão sendo julgados lá pelo Tribunal Penal Internacional lá de Haia, na Holanda. Tem gente, inclusive, presa lá. Gente que governou países estão presas nesse lugar. Então, não é uma coisa não é pouca coisa isso, né? É algo grave que foi cometido aqui no Brasil. A gente fala assim, mas por que só os japoneses? Olha, os japoneses, a briga era contra a Itália, a Alemanha e o Japão, mas os japoneses, por uma questão de fisionomia, de cultura, de tudo mais, foi quem penou, foi quem pagou, digamos, por esse trio, não é? Então, não é pouca coisa. Eu acho que é algo que o governo brasileiro, que a Comissão da Verdade deveria se empenhar para que houvesse uma reparação histórica, simbólica desses crimes. É um crime de tortura, é um crime abominado no mundo todo, né? As Nações Unidas sempre pregam contra esse tipo de crime e os japoneses precisavam ter consciência de que não cometeram um crime no passado e não tem nada do que se envergonhar, né? Pelo contrário, foram vítimas de um processo, de um planejamento geopolítico e que transformou os japoneses em seu principal alvo de toda essa ira que se levantou durante o Estado Novo de Vargas e continuou anos depois também, mesmo depois do fim da guerra, mesmo depois de muito tempo, até agora, recentemente, você não consegue fazer com que as pessoas falem desse assunto, né? Então, acho que é um resgate muito importante que se faça e que quem puder falar, quem tiver com isso guardado e quiser colaborar, né? Eu acho que isso é muito importante.